1 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a tal ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Verso 11. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Irmãos, nas últimas semanas nós temos compartilhado a palavra de Deus com os irmãos nessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E nesses versos nós já vimos algumas coisas importantes. Nós vimos que a confiança em nosso Deus gera uma perseverança inabalável, como está no capítulo 2, verso 1 e 2. Também vimos que o comprometimento que nós temos com a verdade produz integridade, faz com que a nossa palavra seja de origem não enganosa, não impura e que não procede de dolo. Isso está no verso 3. E nós vimos que aqueles que têm um comissionamento vindo da parte de Deus têm autoridade. Paulo fala no verso 4 que ele foi comissionado por Deus. Por causa disso, não havia necessidade nenhuma de agradar a homens, bajular a homens, mas sim a Deus que provava o coração deles. E vimos também que o conhecimento de Deus, ou fazermos as coisas na presença de Deus, que tudo sabe, nos traz muita responsabilidade. Verso 5. E vimos também que o anseio pela glória de Deus produz uma verdadeira humildade. Nós somos pessoas que devemos buscar a glória de Deus e não a glória dos homens. E na última semana nós falamos um pouco sobre o amor pelas almas. E falamos que esse sentimento é um sentimento vindo do próprio Deus, através do qual nós abrimos mão até mesmo dos nossos direitos, como fala o verso 7. Embora pudéssemos, ele diz, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Mas ele fala que, apesar disso, ele se tornou muito amável entre eles, abriu mão dos seus direitos e se tornou como uma mãe para eles, que nutre, supre, conforta, alimenta e que trabalhou através das suas mãos para manter a si mesmo e todos os que estavam com ele. Esse é o espírito daquele, como está escrito em 2 Timóteo, que tudo faz por causa dos eleitos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, como está escrito. E essas palavras que nós mencionamos está no capítulo 2, versos 7 ao 10. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquilo que está lá no final desse verso 12. Andarmos de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Então hoje nós vamos tratar um pouquinho de qual é a dignidade que devem ter os filhos de Deus, qual é o padrão de vida que eles devem exercer,
por conta do chamamento glorioso que Deus os fez. E como nós temos que ter um espírito paterno com esses irmãos que foram chamados por Deus para o seu reino e glória. O texto diz que, como um pai a seus filhos, Paulo, Silvano e Timóteo, a cada um deles tinha exortado, consolado e admoestado. Palavras importantes que nós vamos ver no dia de hoje. Então, existe uma dignidade que convém aos súditos do reino dos céus. Quando nós falamos desse padrão divino, dessa dignidade, nós estamos nos referindo a um padrão de conduta e vida que representa o reino dos céus. Então, existe uma dignidade ao qual nós fomos chamados a representar. E nós devemos viver nesse padrão. E o padrão desse reino é o seu próprio Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Como a sua palavra mesmo diz, a santidade dele é a santidade que convém à sua casa. Esta linguagem, irmãos, de andar de um modo digno, ela é usada tanto por Paulo como pelos demais apóstolos também. Então, nós vemos que na mente dos apóstolos havia uma compreensão clara que todos os salvos haviam sido transportados do reino das trevas para o reino de Deus. E agora eles eram súditos desse reino, como fala Colossenses 1,13. Ou como fala Filipenses 3,20, lá diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 11, que nós devemos andar nessa terra agora como forasteiros e peregrinos. Já não pertencemos mais a esse mundo. Somos cidadãos de uma nova cidade. E devemos, como diz vários textos, por exemplo, Filipenses 1,27 diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Efésios 4,1 diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E esse verso 12, irmãos, do nosso texto, diz assim, que nós devemos viver e andar de modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. Nós recebemos um chamado celestial. Nós ouvimos uma voz divina por meio do Espírito Santo, que nos deu vida e nos introduziu nesse reino. Como Jesus prometeu que aconteceria. Nós ouvimos a voz do Filho do Homem. E aqueles que ouviram a sua voz, declarada a partir da sua palavra, ressuscitaram dentre os mortos. E agora receberam vida. E têm vida em abundância. E esta vida na qual nós entramos, esse reino na qual nós estamos agora, ele tem um padrão de vida que é impraticável por nós mesmos. Nós precisamos que o próprio Rei nos dê sua vida e toda a capacidade para que nós possamos viver essa vida. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 4. É uma vida vivida em novidade de vida, pela própria vida de Cristo em nós. E o que é o reino? O reino, irmãos, estritamente falando, é onde o céu governa. Então é a esfera de domínio celestial, onde Cristo é o Rei, onde Cristo é o Senhor, onde Ele dita as regras, onde Ele governa. É nesse ambiente do reino que a sua vontade é realizada. Sua vida é manifesta e o seu nome é glorificado. Seu nome e sua glória são vistas nesse reino. E onde isso acontece nos dias de hoje? Em um lugar, na igreja. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. É a representante de Cristo nessa terra. Através dos seus filhos, o reino de Deus é visto pelas pessoas do mundo. E um dia será visto na sua plenitude. Mas é importante que nós possamos ver o que a Bíblia diz sobre andar dignamente. O que significa isso? Está no nosso texto aqui, 1 Tessalonicenses 2,12, está em Efésios 4,1, como eu mencionei, está em Colossenses 1,10, em Filipenses 1,27, também nessa mesma epístola, no capítulo 4, verso 1, e também no capítulo 4, verso 12. E a Bíblia usa o andar para exemplificar o proceder, o praticar,
o fazer as coisas de maneira adequada, o caminhar no caminho da justiça, o produzir obras que evidenciam nossa vocação celestial, a qual nós somos chamados. Isso é andar. Significa praticar, proceder, representar a Deus. E a Bíblia usa essa figura para falar da nossa caminhada nessa terra. Aliás, a Bíblia usa essa figura para falar de Enoque, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de todos os heróis da fé do capítulo 11 de Hebreus, como nós vamos ver a seguir. E nós podemos ver esse andar de duas perspectivas diferentes. Primeiro, positivamente falando, andar dignamente é andar em Cristo, como está lá em Colossenses capítulo 2, verso 6. Andar dignamente é andar por fé, como está em 2 Coríntios 5, 7. Em união com Cristo. É estar em Cristo, andar em Cristo, estar unido a Ele. E isso, como está em Romanos 6, 4, é andar em novidade de vida. Pela nova vida que recebemos. E andando dessa forma, como está em 1 João 2, 6, nós andamos nessa terra como Cristo andou. Em quinto lugar, andar dignamente é andar em espírito. Deus é espírito, João 4, 24. Gálatas 5, 16 diz, andai em espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Andar dignamente também é andar na luz. E eu só estou citando os textos onde essa palavra aparece relacionando-se à nossa conduta na nossa relação com Deus. Andar na luz está lá em 1 João 1,7. 1 João 1,5 diz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o verso 7 diz, se porém andarmos na luz. E Paulo fala em Efésios 5,8, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz é toda justiça e verdade. E a Bíblia diz nesse texto também que nós devemos manifestar nossa luz diante dos homens. Porque é como se nós disséssemos a seguinte mensagem, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então andar de modo digno é andar na luz. Andar de modo digno é andar em amor. 1 João 4,8 diz, Deus é amor. 1 João 4,16 diz, Deus é amor. Efésios 5,2, 1 e 2 diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Isso também está na segunda epístola de João, verso 6, e também em Romanos 15, 14. Andar dignamente também é andar na verdade. Esta é a palavra maravilhosa que é sempre expressa pelo apóstolo João, principalmente nas suas epístolas. Ele diz que ele amava ver seus filhos andando na verdade. Quem é a verdade, irmãos? Quem é a realidade de todas as coisas? O Senhor Jesus Cristo. Então, andar dignamente, andar no padrão divino, andar conforme o reino de Deus é ter Cristo como varão medida. Ele é a verdade. Quando nós caminhamos com Ele, nós caminhamos na verdade. 2 João, verso 4, 3 João, verso 3 e 4. Também é andar como sábios e em sabedoria, como está em Efésios 5,15. Diz assim, e não sejais insensatos, ele diz, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não como nécios, e sim como sábios. Andai não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Efésios 5,15. Também Colossenses 4,15. E é, segundo Efésios 2,10, andar em boas obras, as quais Deus preparou antes da fundação do mundo. Então, nós temos bastante material, irmãos, para saber o que é andar dignamente. Amém?
Negativamente falando, o que é andar dignamente? Segundo a palavra de Deus, Efésios 2:1, é não andar segundo o curso deste mundo, não andar segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Assim nós andamos outrora. Não é? É não andar em trevas, como fala 1 João 1,6, também João, o Evangelho, capítulo 8, verso 12. É não andar também segundo os gentios, como fala Efésios, capítulo 4, verso 17. Lá diz assim: isto, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis segundo andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Diz o texto que eles, por conta disso, se tornaram insensíveis e se entregaram à dissolução para cometerem toda sorte de impureza. Não é assim que nós devemos andar. Ele fala, Paulo diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. A realidade hoje é outra. Então nós não andamos mais como outrora nós andávamos. Como fala Colossenses 3:7. Nós deixamos as coisas de outrora. Aliás, quando Jesus estava falando para Pedro, naquele diálogo dele em João capítulo 21, ele disse: quando você era moço, você se cingia e andava por onde queria. Quando fores velho, outro te tomará pela mão e te levará a fazer coisas que não queres. Então, no reino de Deus, quem coordena as coisas é o Senhor Jesus Cristo, não somos nós. Segundo Hebreus 13:9, andar dignamente é não andar buscando doutrinas estranhas. Aliás, isso é uma coisa muito comum entre alguns ditos filhos de Deus nos nossos dias. Eles estão à procura de coisas estranhas, à procura de várias coisas que não fazem sentido algum, que os afastam da verdade, que os prendem na circunferência, que os tiram do centro, que é Cristo. E eles estão sempre ocupados com essas coisas e não com Cristo. Não é assim que se anda em dignidade conforme o reino de Deus. Segundo 2 Tessalonicenses 3:6 e 3:11, também é não andar desordenadamente. Nós caminhamos conforme a regra estabelecida na palavra de Deus. E também, segundo 2 Coríntios 4:12, é não andar adulterando a palavra de Deus, sendo fiéis à palavra de Deus. Sempre precisamos, irmãos, entender que o que rege a nossa conduta, a nossa vida, é o nosso conhecimento da verdade. Esse é o modelo apostólico de andar. Paulo fala aos irmãos que eles deviam olhar os que andam segundo o modelo que eles tinham nos apóstolos. Filipenses 3:17. Deviam imitar a fé deles. E nós já vimos algumas semanas atrás que os tessalonicenses se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor. Eles receberam a palavra em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. Eles estavam firmes na verdade que tinham recebido. Isso é andar dignamente. Andar dignamente, segundo Efésios capítulo 4, verso 1, é andar em humildade. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente, diz o texto, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós andamos em humildade, mansidão, longanimidade, sendo um suporte uns para os outros. Por quê? Porque nós sabemos que esse é o padrão divino que convém à casa de Deus. E é na casa de Deus que o reino de Deus é visto, quando os súditos desse reino estão vivendo de maneira digna. Mas como nós vemos, irmãos, existe uma maneira indigna de andar. Não é? Essa maneira que Paulo diz que já não devemos imitar, que nós éramos outrora e devemos abandonar. Existe um padrão de viver indignamente. Então, irmãos, será que é possível vivermos abaixo da média divina? Abaixo dos padrões divinos? É possível um salvo fazer isso? É, sim. Nós temos provado pela nossa própria vida que é possível, sim.
Quando nós damos lugar à carne, ao pecado, quando os filhos de Deus tomam a forma do mundo e se entregam aos prazeres dessa vida, essas práticas de viver do mundo, então eles estão andando indignamente nessa terra. Estão desagradando a Deus. Estão envergonhando a Deus. Estão envergonhando o reino para o qual eles foram chamados. Já não representam a Deus de maneira digna. Que o Senhor nos ajude a não sermos assim, irmãos. Cada vez que nós estivermos desejosos por pecar, cada vez que nós estivermos propensos a cair, seja em qual for a área, se nós lembrarmos que não apenas estamos prejudicando a nós mesmos, o que de fato acontece, mas estamos desonrando a Deus, que nós estamos fazendo esses pecados, não outra coisa senão lançando sofrimentos sobre Cristo, entristecendo o Espírito, vivendo indignamente no que concerne aquilo que nós somos chamados, então nós teremos incentivo suficiente para uma vida de santidade, porque nós já fomos provisionados com tudo o que precisamos para viver uma vida de santidade. Cristo nos deu a sua própria vida, Cristo nos deu toda a sua capacidade, Ele nos deu a instrução descrita na sua palavra, e o modo operante do apóstolo Paulo e de todos os irmãos que escreveram as Escrituras é esse, irmãos. Eles nos apresentam as verdades nas quais nós devemos nos firmar. Depois dessas verdades nos chamam a responder a elas de maneira assertiva, obedecendo a palavra de Deus. É assim que Paulo divide todas as suas epístolas. Se os irmãos lembrarem da epístola de Paulo aos Romanos, por exemplo, nós vamos encontrar 11 capítulos de verdades maravilhosas da parte de Deus para nós. E a partir do capítulo 12 até o capítulo 16, nós temos essa seção da nossa resposta àquilo que nós aprendemos. Não adianta, irmãos, nós não vamos estar orando em casa e vamos ouvir uma voz dizendo o que nós devemos fazer. A Bíblia tem descrita nela o que nós devemos fazer. E todas as epístolas têm a sua seção doutrinária, aquilo que se diz ser a verdade. E depois nós temos que dar uma resposta à verdade. E é isso que nós encontramos por trás de tantos portantos e pois que nós encontramos nas epístolas paulinas. Sabe como começa o capítulo 12 de Romanos? Começa assim: rogo-vos, pois, ou portanto, eu, pelas misericórdias de Deus. Então aqui tem um portanto bem importante. Por causa de tudo que eu disse antes, deve haver uma resposta do coração de vocês. Em Efésios ele faz o mesmo. Tem 3 capítulos de todas as riquezas espirituais que nós recebemos em Cristo. E no capítulo 4 nós temos um outro: portanto, andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Ele faz isso também aos Gálatas. Nós temos exatamente essa mesma forma até o final do capítulo 4. Daí no capítulo 5, verso 1 e 2, nós temos esse mesmo portanto. Isso também acontece na epístola de Paulo aos Colossenses, aos Tessalonicenses. Nós temos a seção daquilo que descreve a verdade e depois a seção prática, a nossa resposta à verdade. Por isso nós nos ocupamos em ensinar a verdade, para que nós possamos instigar o coração dos homens a dar resposta à verdade, e para que eles possam viver de modo digno do Senhor, que nos chama para o seu inteiro agrado. Nós fomos chamados para isso, irmãos. Amém? E nós vemos essa dignidade também na vida do próprio apóstolo Paulo, falando sobre si mesmo em sua defesa nesses primeiros versos. Ele sabe de que maneira ele deve viver. Então ele tem plena confiança em Deus em meio às lutas. Ele sabe a dignidade pela qual ele tem que viver. Então ele não busca fingindo nada, ele não busca... ele não está comprometido com agradar alguém, está comprometido com agradar a Deus. Ele vai viver sem engano, sem hipocrisia, sem impureza. Ele não vai estar por aí mercadejando a palavra de Deus, não buscando
falar com linguagem de bajulação, porque ele sabe que ele tem a aprovação de Deus e é isso que é suficiente para ele. Por isso que a pregação dele é eficaz. E se nós queremos que a nossa pregação seja eficaz, nós devemos, tanto na doutrina como na vida, manifestar a Cristo. Falar a verdade sobre Cristo e viver a vida que recebemos de Cristo para viver. Porque Paulo decidiu ser assim, ele não busca agradar a homens, busca só agradar a Deus, não busca bajular os homens, não busca o interesse dos homens, buscava sim eles para que fossem salvos. Ele, conhecendo as riquezas do reino celestial de Cristo, ele trocou todas as outras coisas por elas, para ganhar a Cristo, ser achado em Cristo. Então, nessa balança, em comparação com Cristo, nada mais tem valor nenhum. Então, ainda que eu tenha que abrir mão dos meus direitos, com alegria eu farei para que o Evangelho de Deus seja propagado. E farei tudo pelos eleitos, para que eles alcancem a salvação que está em Cristo em plena glória. E por isso que ele tinha uma dívida com todos os homens, por isso que ele disse em 1 Coríntios capítulo 9, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Era uma coisa que pesava sobre ele, uma obrigação que pesava sobre ele. Amém? Isso é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Isso é viver como cidadãos do céu. É isso que nós vemos na vida dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11. Nós vemos na vida de Enoque, nós vemos na vida de Noé, de Abraão, nós vemos na vida de Sara, nós vemos na vida de Davi, na vida de Moisés. Moisés, diz o texto, que trocou todas as coisas desse mundo. Ele abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. É como se dissesse que ele abriu mão de ser chamado filho da maior autoridade que existia, do maior império que existia. Porque ele via outra coisa. Ele estava apegado a uma outra cidade. E ele trocou tudo e abriu mão disso para sofrer com o povo, diz o texto. Ainda que tudo isso fosse... e o texto diz assim, irmãos, vou abrir aqui para não ficar parafraseando. Hebreus capítulo 11, diz assim: Moisés, verso 24, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o seu povo. E essa parte agora é uma parte que a gente deve considerar. A usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Prazeres transitórios do pecado. Então é assim que o pecado é. Por um segundo, um instante, há algum prazer. Mas ele passa. Aliás, irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida, descobrimos que tudo passa. E só a palavra de Deus permanece. Só os frutos daqueles que andam de modo digno permanecem. Só as coisas que nós construímos no céu permanecem. Só o tesouro que nós guardamos lá permanece. O resto, tudo, a traça e a ferrugem consomem e os ladrões escavam e roubam. Nós devemos guardar bem o tesouro que nós recebemos para guardar. Isso é viver de modo digno do Senhor. Amém? Mas não só isso que Paulo nos mostra nesse texto. Existe um cuidado aqui, de uns para com os outros. Um cuidado paterno. E esse cuidado nos mostra no nosso texto 3 atividades diferentes e características desse cuidado. Ainda que o cuidado de um pai para com os seus filhos não se resuma a isso, nós podemos falar dessas atividades como um discipulado genuinamente bíblico e a Cristo. Onde há um discipulado bíblico e cristão, há sempre essas 3 palavrinhas: exortação, consolação e admoestação.
E ele fala assim, e sabeis também, verso 11, de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, e nós vamos ver isso adiante. Esse é o modus operandi dos apóstolos, irmãos. Eles anunciavam a palavra e ensinavam cada um dos homens. Admoestavam cada um dos homens, exortavam cada um dos homens, para que cada um viva por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Esse era o propósito do apóstolo Paulo. E nós temos a primeira palavra, qual é? Exortação. Essa é uma das palavras neotestamentárias mais importantes no que diz respeito ao cuidado uns com os outros. Se nós vamos ganhar pessoas para Cristo, num sentido muito específico, nós vamos ser como pais espirituais dessas pessoas. E eu digo isso num sentido muito específico, porque isso não nos faz dominadores dos irmãos, donos dos irmãos, mandatários dos irmãos, nada disso. Mas há um sentido paterno, sim, um cuidado especial por aqueles que nós ganhamos para Cristo. Nós queremos ganhar pessoas para Cristo, nós estamos dispostos também a gastar a nossa vida ensinando. É muito semelhante a criar filhos. Dar comida para os filhos é muito fácil. Criar filhos é difícil. Educar filhos, ensinar os filhos, discipular os filhos, exortar os filhos, consolar os filhos, admoestar os filhos, isso dá muito trabalho. E é responsabilidade daqueles que ganham almas para Cristo. Não é abandoná-las para que façam o que quiserem. Não, devemos conduzi-las a Cristo, fazê-las crescer em Cristo, ensiná-las as coisas da fé, mostrá-las com a nossa vida, a prática cristã, através do exemplo. E essa palavra é bem usada para isso, para exortarmos aqueles que ganhamos para Cristo. A palavra é parakaleo. Estritamente falando, essa palavra significa chamar para estar ao lado. Tem um sentido de exortação, rogo, ânimo. É um pedido para caminhar junto. E eu sempre fico pensando, irmãos, quando a gente chama alguém para caminhar junto, é porque a gente está em alguma direção, não é verdade? Nós estamos andando de modo digno do Senhor e chamamos outros para trilharem esse mesmo caminho conosco. Então nós exortamos os irmãos, nós pedimos a eles, este é o caminho, vamos andar juntos nele. Então alguém está trilhando o caminho e chama o próximo para acompanhá-lo, para seguir junto. Nós estamos avançando como estrangeiros e peregrinos rumo à cidade celestial. Mas pode ser que o Klaus tome uma rua torta em algum lugar. O que nós fazemos? Exortamos a ele a seguirmos juntos nessa mesma caminhada. Então, somente aqueles que conhecem o caminho podem conduzir outros pelo caminho. Não é verdade, irmãos? Senão nós ficamos só nos nossos bons conselhos, né? E os nossos bons conselhos não servem para porcaria nenhuma. Desculpe o linguajar. Muitas vezes são conselhos de morte. Eu acho que tu deveria fazer tal coisa. Eu acho que a melhor coisa que você faria é tal coisa. Não serve para nada. O que a Bíblia diz sobre tal coisa? O que a Bíblia, a nossa regra de fé e prática, diz sobre tal coisa? E a gente vê, irmãos, como é necessário conhecermos a verdade. E a gente se surpreende como nós fazemos coisas que não estão na Bíblia e pensamos ser verdade. Chega a assustar-nos quando nós nos deparamos com verdades bíblicas que nós olhamos para elas e pensamos assim, mas eu nunca pensei que a Bíblia me proibia de fazer tal coisa. Ontem nós estávamos ouvindo um irmão falando sobre o ministério de jovens. Ele falava sobre a inutilidade do ministério de jovens. Porque a Bíblia diz que o jovem tem que andar com o mais velho para aprender a ser sábio. Esse é o ministério de Tito, capítulo 2. Mas se faz grupos de faixas etárias diferentes para cuidar das pessoas. A Bíblia não mandou ninguém fazer isso. A Bíblia mandou
o jovem, o moço, o casado, o solteiro, o filho, o pai, todos estarem diante da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, juntos como igreja, na adoração, no culto, para aprenderem a como se portar na casa de Deus. Mas nós imaginamos que, assim como o mundo divide em faixas etárias, nós devemos fazer assim também. E quando nós descobrimos que nós não temos na Bíblia nenhuma autorização para fazer isso, nós ficamos assustados. Nossa, mas eu nem imaginava. É verdade, irmão, hoje tem igreja de jovens, não é? E quem é que vai falar para eles que eles não deveriam estar fazendo isso? E como é que você vai pegar esses pastores de jovens e dizer para eles assim, vocês têm que abrir mão disso, porque a Bíblia não diz que vocês devem fazer isso. É você estar falando para a raposa que ela tem que abandonar o galinheiro, né? Imagine se alguém vai concordar com isso, né? Aí começa a ser a desculpa. Mas quantas pessoas foram salvas nesse trabalho? A pergunta é, aonde está na Bíblia que essas coisas devem ser assim? Não está? Pois é. E quem falou que nós devemos praticar alguma coisa que a Bíblia não nos autoriza? Deus salva pessoas soberanamente em todos os lugares. Não são os lugares que salvam as pessoas. É o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, que salva as pessoas. E elas serem salvas não é autorização nem credencial para dizer que aquilo é certo de ser feito. Isso é o pragmatismo moderno e não tem nada a ver com ser responsivo às Escrituras. Na verdade, nós estamos desobedecendo às Escrituras, achando que estamos agradando a Deus, fazendo esse tipo de coisa. Mas sempre nos surpreende, irmãos, quando nós nos deparamos com a verdade, e realmente a verdade, ela é um muro de pedra. Nós esbarramos nela e nós não sabemos nem o que nos atingiu, né? Nós ficamos assombrados com ela. Nós pensávamos que estava tudo certo e ela vem e bate de frente conosco. É isso que a palavra de Deus faz. E nós podemos resistir a ela, não é verdade? Ou nós podemos acolher com mansidão a palavra de Deus e receber no coração, tornando ela poderosa para salvar as nossas almas, conformando-nos à imagem de Cristo, fazendo-nos dignos do reino de Deus. Então, irmãos, nós precisamos conhecer o caminho para ensinar o caminho. Às vezes a gente gosta de ler aquele texto, né? Este é o caminho, andai nele. Mas qual é o caminho? Quais as características do caminho? Quando alguém perguntar para você, como fala 1 de Pedro 3,15, qual a razão da sua fé? Como é que você responde a isso? Você é capaz de defender a sua fé diante dos ataques malignos? Há uma grande possibilidade de a grande maioria dos ditos evangélicos modernos não durar meia hora, 40 minutos com o testemunho de Jeová, ou com algum participante de alguma seita dessas modernas. Porque no engano que eles estão, eles conhecem muito bem o engano deles. E as estratégias para tirar os irmãos da verdade. E como eles não estão familiarizados com os textos que defendem a verdade, então muito facilmente serão enganados. Está cheio de irmão aí já julgando que Jesus não é Deus, falando que Jesus é o anjo Gabriel, e tantas outras coisas, guardando dias, fazendo dietas, porque não entende o cerne das Escrituras, a continuidade das Escrituras, a unidade das Escrituras, e ficam perdidos em coisas pela periferia. Se perderam do centro. O texto de 1 de Pedro 3,15 diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Então é realmente separar Cristo de todo o resto, tê-lo como Senhor das nossas vidas e conhecer tudo aquilo que pode se conhecer sobre Ele, né? Da pessoa dEle, da obra dEle. E aí, quando se perguntado a razão da nossa fé, nós vamos ser capazes de responder: temos guardado o andar na casa de Deus dignamente. Temos guardado todas as verdades que nos foram depositadas no coração para que guardemos. Então nós podemos exortar, senão nós estamos dando conselho, irmãos. E a única coisa que é capaz de tornar um homem perfeito, como Paulo fala em Colossenses capítulo 1, que esse era o propósito da vida dele,
apresentar todo homem perfeito em Cristo, sabe qual é? A palavra de Deus. Como diz 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ela é apta para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. O que diz mais? A fim de que o homem de Deus seja o quê? Perfeito. É este o caminho para tornar todo homem perfeito em Cristo. A exposição da tua palavra ilumina a alma e dá sabedoria aos simples. Salmo 119, verso 130. Ela é capaz de dar sabedoria. É capaz, o simples aqui, às vezes a gente pensa que é aquele que, humilde, né? O simples é que a cabeça dele não tem portas nem travas. Ele aceita tudo como verdade. Dar sabedoria ao simples é como colocar muros de proteção em torno da mentalidade do mais simples homem, para que ele possa se defender de todas as mentiras. E é isso que a palavra de Deus faz. Isso que está contido na palavra de Deus. Nossa exortação, segundo 1 Coríntios 14, é no falar da palavra de Deus. Então, se nós como pais vamos exortar alguém, vamos exortar conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é como um leão. Você fala ela e você soltou ele. Então, você não precisa defender ela, ela mesma se defende. E ela destrói tudo aquilo que se levanta contra ela. Nós não precisamos contar anedotas, falar fábulas, só precisamos pregar a palavra de Deus. Por isso que Paulo, depois de falar isso para Timóteo, que a Escritura é divinamente inspirada, apta para o ensino, repreensão, educação na justiça, para fazer o homem de Deus perfeito e habilitado para toda boa obra, o verso 1 do capítulo 4 diz, prega a palavra. Há tempo e fora de tempo. Não faz outra coisa, prega a palavra. Ensina, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. As pessoas não gostam de doutrina. Se não tem doutrina, não tem conduta adequada, irmãos. Doutrina é a explicação das verdades da fé que nos conduzem a uma vida conforme as verdades de Deus. Nós precisamos de ensino. E por isso nós ensinamos a palavra de Deus. E nós sabemos a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus. Por isso que Tiago, capítulo 3, diz, meus irmãos, não quereis muitos de vós ser mestres. Porque nós, Tiago diz, receberemos muito maior juízo. Então, o que Deus espera de nós se nós vamos exortar? A fidelidade com a sua palavra. É isso que nós temos que ter depositado em nós, a palavra de Deus, para que possamos exortar. Senão nós vamos estar dando boas opiniões, numa tentativa sincera de fazer o que é certo, mas não vai levar a nada, irmãos. A única palavra que tem poder para curar, para sondar mentes e corações, para expor os segredos dos homens é a palavra de Deus. Às vezes nós não sabemos de nada sobre a vida de alguém, nós falamos a palavra de Deus e a pessoa fica desnudada, fica envergonhada, porque aquilo que ela está fazendo vai contra o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 14, verso 2 diz assim, aliás, verso 3, mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Essa palavra do meio é a palavra do nosso texto. Profetizar aqui não é prever o futuro. Profetizar aqui é proferir a palavra com realidade e vida. Porque ela é a única que pode edificar, exortar, consolar. Amém? Então, qual é o único mapa que temos para indicar o caminho da vida? A palavra de Deus. Então, nós devemos abrir mão dos nossos bons conselhos. Nós devemos trocar eles pelo quê, irmãos? O que as Escrituras dizem? Então, a nossa exortação deve ser por meio das Sagradas Escrituras. Senão, a nossa exortação não passa de meras palavras, ou de regras vazias, ou de invenções conforme o pragmatismo. Ah, funcionou para o fulano, funcionou no casamento do ciclano, então vamos usar. Veja como é tão importante essa palavra. A Bíblia diz que, capítulo 13 de Hebreus, verso 22,
que toda epístola aos Hebreus, sabe o que é? Uma resumida palavra de exortação. Hebreus 13, 22. Suportais essa pequena palavra de exortação, o autor diz. São 13 capítulos bastante condensados de verdades bíblicas sobre a superioridade de Cristo e a nossa responsabilidade de perseverança para que salvemos as nossas almas. E só aqueles que perseverarem até o fim são aqueles que são verdadeiramente salvos. E o autor diz que todas aquelas milhares de palavras são uma pequena palavra de exortação. Então a exortação pode ser por escrito, pode ser falada, mas ela vai ser o quê? O conteúdo dela vai ser qual, irmãos? O que a Bíblia diz. É assim que nós ensinamos nossos filhos naturais, e é assim que nós ensinamos os nossos filhos, se ganharmos pessoas para Cristo, nesse sentido que eu estou falando. Como um pai a seus filhos, cada um de vós exortamos. E a segunda palavra é consolamos. Essa palavra está sempre relacionada a animar, em meio a situações difíceis. Por exemplo, é usada para os judeus que foram consolar Marta e Maria por causa da perda de Lázaro. João capítulo 11, versos 19 e 31. É usada também em 1 Tessalonicenses capítulo 5, essa epístola que estamos lendo, verso 14. Paulo fala assim aos Tessalonicenses. Ele fala que eles devem admoestar os insubmissos. Ele fala assim em verso 14, exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. São algumas categorias de pessoas que sempre vão ter entre o povo de Deus. Os insubmissos, os fracos, os desanimados. São algumas categorias de pessoas que sempre nós vamos encontrar entre o povo de Deus. E pode ser que sejamos nós, não é verdade, irmãos? Sempre temos que ser animados, consolados, repreendidos, ou amparados, porque estamos quase caindo. São algumas categorias aqui de pessoas. E uma delas é os desanimados. O que os desanimados devem receber? Consolo. A ideia dessa palavra desanimados é o de pequena alma, de uma alma diminuída. Tem muitas pessoas que são assim mesmo. Elas desconhecem a dignidade da pessoa humana, por isso que elas são depressivas. Por isso que elas não dão valor à vida como devem dar. Porque elas não conhecem o privilégio que um cristão tem de ser feito à imagem de Deus e restabelecido essa imagem na sua vida. Então ela se sente pequena, ela se sente com a alma cansada, diminuída. O que deve ser feito para ela? Dado ânimo, consolo em meio a essa dificuldade. Não é? O salmista faz isso muitas vezes, irmãos. E nós, como pais, devemos animar os nossos filhos, incentivar os nossos filhos, consolar os nossos filhos nas suas aflições. Por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. Não tem outro meio. Sabe como você se liberta de uma situação como essa, irmão, de desânimo, de aflição? Vendo nas Escrituras as verdades sobre a sua posição em Cristo, por exemplo. E esse é o paradoxo de todo cristão. Por um lado, ele sabe os prejuízos que existem nele por causa do pecado. E é verdade que, nesse sentido, se Deus desse para ele aquilo que ele merece, a única coisa que ele iria receber era o inferno de novo. Por quê? Porque ele é um pecador. E o salário do pecado é a morte. A morte em todos os níveis, a morte eterna. E ele reconhece isso diante de Deus, que por misericórdia o Senhor alcançou. Mas existe um outro aspecto da vida que às vezes dificulta a nossa caminhada. Qual é? Que nós paramos por aí. Ao invés de nós vermos os privilégios que nós temos em Cristo, nós ficamos só no aspecto negativo da coisa. Então nós nos deprimimos
nos enchemos de tristeza, uma tristeza que não provém de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós fomos restaurados à posição que Deus esperava originalmente de Adão. E nós temos garantia da nossa vitória em Cristo Jesus. E que todas as coisas vão passar. E que nada nos separará do amor de Deus em Cristo. E que em Cristo somos mais do que vencedores. E essa vitória que vence o mundo é a nossa união com Cristo. E ninguém pode nos separar dele. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos pode separar dele. Será que nós somos privilegiados? Somos, irmãos, fomos restaurados a uma posição de dignidade diante de Deus. Quando nós vemos isso, sabe o que vai acontecer? Nós vamos cuidar até como nós nos vestimos. Até como nós nos vestimos será influenciado pela nossa posição em Cristo. Os irmãos lembram de Judas. Judas fala dos anjos que não guardaram, o texto lá diz seu estado original. Outra tradução diz a sua dignidade. Mas seguiram após outra carne. Por que os irmãos acham que o mundo está numa agenda de transformar homens e mulheres, mulheres e homens, e amantes de todas as coisas, de todo tipo de aberrações e coisas estranhas? Porque Satanás está numa saga de desvirtuar e destruir a imagem de Deus no homem. Ele quer que os homens sejam parecidos com eles, como demônios, que eles sejam semelhantes à sua própria imagem. Mas nós que somos cristãos, fomos restaurados à imagem de Deus, na qual nós fomos criados em Adão. E agora, irmãos, tem uma dignidade, tem uma posição que deve ser guardada, que foi estabelecida por conta de quem nós somos como criação de Deus. E se tem um lugar que esta dignidade é salva, guardada, é na igreja. Quando nós reconhecemos isso, nós vamos cuidar até como nós nos vestimos diante do mundo. Nós somos representantes de Deus. Alguém vai atentar contra a própria vida? A Bíblia denuncia que ele não deve fazer isso. Por quê? Porque ele foi feito à imagem de Deus. Porque era pecado digno de morte o assassinato? Porque o homem foi feito à imagem de Deus. Esse era o motivo porque não deveria se tirar a vida de um homem. Porque a imagem de Deus no homem tem uma dignidade. E quando alguém está desanimado, o que nós devemos lembrar? Irmão, você lembra quem você é em Cristo Jesus? Você lembra que você está unido à videira, da qual ninguém pode te retirar? E você recebe vida dela? Veja quanta consolação há nisso, irmãos. Veja quanta consolação há quando os irmãos, nossos entes queridos, morrem no Senhor. E a Bíblia diz que a nossa tristeza não é como as dos demais que não têm esperança. Por quê? Porque nós sabemos que quando Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. E estaremos para sempre com o Senhor. Paulo diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Cristo é o consolo na vida e na morte. E se nós estamos ensinando as pessoas, devemos se instruir que elas são pecadoras, se instruir que elas são necessitadas da graça de Deus, se instruir que elas não podem fazer nada sem Cristo, mas também devemos animar aqueles que, pelo desânimo, pela tristeza do mundo, ou pelo fardo que colocaram sobre si mesmos, colocaram sobre as suas costas, estão carregando na sua mochila durante a sua peregrinação nessa terra, que eles não têm necessidade disso, que eles podem se aliviar de todo o pecado e de todo o peso e correr a carreira de maneira livre. Eles devem olhar para Cristo e ver toda a bênção provista por Deus em Cristo, da qual eles já são participantes, para que eles possam experimentar dessa vida.
Então, por isso que Paulo, como um pai, admoesta, aliás, exorta, consola, e é assim que nós andamos no modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. E tem uma terceira palavra aí. Qual é? Admoestação. Na verdade, essa palavra significa testificar, testemunhar, demonstrar através da vida o que deve ser praticado. Essa é uma palavra muito importante, não é? Essa palavra faz a junção da teoria e da prática. Porque às vezes nós somos desses, né, irmãos? Que as nossas palavras são uma coisa e nossa prática é contrária às nossas palavras. Nós falamos uma coisa e, como diz o Richard Baxter, as nossas atitudes cortam a cabeça dos nossos discursos. Não é verdade, irmãos? Mas quando nós exortamos, consolamos e testificamos, significa que nós, através da nossa vida, estamos ensinando como se deve viver. É uma demonstração que vai além das palavras. É algo que é ensinado por meio do exemplo. Às vezes nós somos como o pai que está fumando, olha para o filho e diz assim: se um dia eu te ver com isso na boca, você está pego na minha mão. Não é? E fuma. Não é? Quantas vezes nós vemos isso acontecer conosco, irmãos? Nós somos assim. O exemplo é algo que realmente arrasta. Nós ensinamos por meio da nossa vida. E essa é a maneira mais efetiva de se transformar alguém. As pessoas nos copiarão se nós formos dignos disso. Mas não é a nossa própria vida, é Cristo mesmo vivendo em nós e se expressando através de nós, para que nós possamos verdadeiramente ser pais que representam a Deus e fazem que outros possam viver de modo digno de Deus. Não é faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Por causa desses, Paulo fala em Romanos 2 que o nome de Deus é blasfemado. E, irmãos, não é difícil nós reconhecermos os fingidos. É só nós termos algum tipo de convivência com eles. Nossos filhos observam quando nós somos fingidos. Nossos filhos observam quando nós falamos mal dos irmãos, e quando os irmãos chegam na nossa presença, nós estamos rindo, fingindo. Nós vimos na prática já isso acontecer. Pessoas saíam da reunião falando mal dos irmãos, e em determinado momento, que se foi dar um conselho a um dos filhos, o filho olhou para a pessoa e disse assim: como é que eu vou ouvir ele se nem você mesmo ouve ele? Porque a pessoa dizia: ouve o irmão, meu filho. Ouve o irmão. Mas o filho via a pessoa indo de volta para casa falando mal dos irmãos. Então, não havia testificação da verdade naquela vida. Não é? E isso é muito importante, irmãos, porque às vezes nós pensamos que toda obra vinda da parte de Deus, ela fica escondida, fica em oculto. Porque Jesus disse, não disse? Quando você fazer alguma coisa, que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda. Tudo que eu estou fazendo está escondido, irmão. Ninguém vê nada de bom que eu faço. Isso é mentira. Provavelmente você não faz nada de bom. Por isso que ninguém vê. Oh, como é que é, irmão? Verdade. Se você estivesse fazendo, alguém estava vendo. Oh, da onde o irmão tirou isso? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Esse é o aspecto negativo. Ao passo que de alguns só mais tarde se manifestam. E Paulo diz assim: igualmente as boas obras cedo se evidenciam. Sabe qual é o resto do versículo? E quando assim não seja, não podem ocultar-se. Porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire. Mas tem que colocar num lugar que ilumina toda a casa. E o Senhor Jesus diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens. O que mais que diz o versículo, irmãos? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus.
Então, irmãos, quando nós somos cristãos que testificam a verdade, a nossa luz, que não provém de nós mesmos, mas Cristo vivendo em nós, brilha diante dos homens. E, igualmente, Paulo diz, 1 Timóteo 5,25, as boas obras cedo se evidenciam. E quando assim não seja, ele diz, não podem ocultar-se. Amém? E era assim o modus operandi do apóstolo Paulo. Em Efésios 4,17, ele diz assim, isso, portanto, digo. Aqui está a exortação, o ensino. Mas não para por aí, sabe o que ele diz? E no Senhor testifico. Eu ensino vocês e a minha vida mostra essa verdade sendo manifesta diante de vocês. Essa palavra testifico é a mesma de 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 e 12. Isso no Senhor eu digo e no Senhor testifico. Ele diz, vocês não devem mais andar como andam os gentios. Olhem para mim, eu estou andando como gentios. Eu não testifico para vocês que não é assim a maneira com que deveis viver e agradar a Deus. Na minha vida vocês não veem que não é assim que se deve andar. Sede imitadores meus, porque eu sou de Cristo. É isso que Paulo diz. Se nós queremos ser efetivos no nosso ensino, irmãos, então nós devemos falar sã doutrina e viver sã doutrina. Amém? Isso é feito a cada um de vós, como Paulo diz. Esse é o modus operandi do apóstolo Paulo. É assim que ele fala aos presbíteros de Éfeso. Ele fala que nenhum dia, durante 3 anos e meio, ele deixou de exortá-los com lágrimas e admoestá-los, cada um deles, durante 3 anos e meio. E é assim que, se nós queremos ser cuidadosos, nós devemos fazer com os irmãos. Ensinar um a um. Aliás, esse é um dos ensinos do Richard Baxter, naquele livro O Pastor Aprovado. Ele diz que ele cuidava de 800 famílias. Que nós possamos aprender com ele. E qual é o nosso destino final, então, irmãos? Deus nos chamou para ser participantes do seu reino e glória. Então, se nós vivermos de maneira digna do Senhor nessa vida, para o seu inteiro agrado, teremos, como diz 2 de Pedro 1:11, uma ampla entrada no reino dos céus. Será amplamente suprida para nós a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E Pedro começa falando que nós realmente recebemos tudo que conduz à vida e à piedade, através do conhecimento completo daquele que nos chamou, segundo a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas muito grandes e preciosas promessas, por meio das quais nos tornamos participantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções que há no mundo por causa da concupiscência. E ele fala, por isso, agora vem a nossa parte, ele fala, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, a virtude o conhecimento, o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança, e assim ele segue a unidade, a fraternidade e o amor. Ele fala, essas coisas em vós existindo, em vós aumentando. Então, essas coisas fazem com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos. E será dessa forma que vocês vão confirmar, ele diz, a sua vocação e a sua eleição. E se vocês fizerem isso, de modo nenhum vocês vão tropeçar. E ser-lhe-á suplida amplamente a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o nosso futuro, irmãos. O destino garantido daqueles que agradam a Deus. E a glória? A glória é a participação em toda a riqueza provinda de Deus, que Deus nos deu, que nos fazemos participantes, da posição de honra dele. Aqueles que vencerem reinarão com Cristo. Paulo fala isso em Romanos capítulo 8, verso 17, 18 em diante. Ele fala,
somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E ele diz, porque para mim tenho por certo, 18, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o quê? Com a glória a ser revelada em nós. É incomparável a glória que foi predestinada antes dos tempos eternos para a igreja. Ela se torna participante das riquezas de Deus. E ela está sentada com Cristo. Ela reina com Cristo. Esse é o nosso futuro. Não é? O que se compara a isso? Por que nós exultamos no meio das tribulações? Porque a tribulação agora tem um fruto nas nossas vidas. A tribulação produz perseverança. A perseverança faz com que nós tenhamos um caráter provado. Não é? Vai aumentando cada vez mais a nossa esperança no futuro. Seremos participantes da glória com Cristo. E Paulo pode dizer, para mim, eu tenho por certo, nada me tira dessa verdade, que todos os sofrimentos do tempo presente não são nada, comparado à glória que há de ser revelada em nós. Ele fala que até a criação está aguardando isso. A manifestação da glória dos filhos de Deus. E está gemendo. E os que são primícias da igreja estão gemendo, aguardando a adoção de filhos, a glorificação do nosso corpo. E o Espírito Santo geme, porque nós não sabemos nem como orar como convém. Mas Ele conhece todas as coisas, conhece a mente de Deus. E geme com gemidos inexprimíveis. E Paulo segue dizendo, e todas as coisas do mundo cooperam para o nosso bem. O bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Não é? E qual é esse propósito? Aos que predestinou, Ele também chamou para serem conformes à imagem do seu Filho. E a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Onde Cristo se manifesta, sabe o que é isso? Glória. É a glória de Deus na face de Cristo. É o varão que era o resplendor da glória de Deus em Ezequiel capítulo 1, a partir do verso 29. Aquele que estava sentado num trono nos céus e a sua aparência era semelhante à glória de Deus. Onde Cristo é manifesto, ali está a glória de Deus. Cristo será manifesto em sua plenitude, na sua segunda vinda em seu reino. E todos aqueles que sofreram com Ele, também com Ele, reinarão. E serão participantes da glória dele. Esse é o nosso destino final, irmãos. Por isso que Paulo queria levar muitos filhos à glória. Por isso que quando nós estamos ganhando os homens, nós estamos ganhando ele, irmãos, para que através das nossas riquezas de origem iníqua, nós façamos amigos, irmãos, para que eles nos recebam nos tabernáculos celestes. O nosso objetivo final é a glória dos céus. É para esse fim que nós estamos trabalhando. Nós não falamos nada dessa vida, irmão, e o meu emprego de amanhã, e quanto que eu vou ganhar, e como é que eu vou pagar as contas esse mês, isso aí é outra coisa, é outro assunto. É outra coisa para outro tempo secundário, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar primeiro a glória de Deus, o reino de Deus. E essas coisas todas com as quais nós estamos nos ocupando, nos preocupando, serão acrescentadas. Não tem preocupação aqui, angústia, aflição, o que será do dia de amanhã. Não tem nada disso, irmãos. Somos participantes da glória dos céus. Essa é a riqueza que está disposta para nós, e isso está no plano de Deus antes dos tempos eternos, como fala 1 Coríntios capítulo 2. Não tem motivo para que nós não cremos em Deus. Assim nós vamos andar por modo digno de Deus, que nos chama para o seu reino e glória. E vamos terminar lendo Hebreus capítulo 11, depois que o autor aos Hebreus fala de Enoque, que andou com Deus, se relacionou tanto com Deus, que se tornou tão parecido com Deus, que Deus disse para ele, fica aqui, não vai mais embora, não volta para casa. E ele nem viu a morte, a Bíblia diz, porque Deus o tomou para si.
E a Bíblia diz também de Enoque, que andou com Deus, de Noé, que andou com Deus, de Abraão e Sara, que andaram com Deus. A Bíblia fala de Moisés. A Bíblia também fala de tantos outros. A Bíblia fala da própria Raabe. O verso 33, aliás, verso 32 diz assim: que direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram o quê? Força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. 38. Homens dos quais, o que, irmãos? Esses são os homens que são dignos do reino de Deus. Para eles, esse mundo não é digno que eles pisem seus pés. E esse é o plano que Deus tem para nós. Nós somos dignos do reino de Deus, irmãos. Então nos tornaremos indignos para esse mundo. Pisaremos nossos pés nessa terra e seremos indignos. Aliás, o mundo será indigno da nossa presença. Somos filhos da luz nessa terra. Essa terra coberta de trevas. Pisarmos nessa terra. Nós pisamos nessa terra, mas essa terra não é digna dos filhos de Deus. Porque ela está cheia de escuridão e trevas. A escuridão cobre a terra. As trevas cobrem o mundo. Mas sobre nós, se andamos de modo digno do Senhor, resplandece a glória do Senhor. O que acaba? Nós nos tornamos dignos do reino de Deus. E para essa terra nós somos... Aliás, essa terra para nós é uma coisa indigna. Pense só no valor que nós damos para essa terra indigna, irmãos. Que o Senhor nos ajude a colocar o verdadeiro preço sobre as coisas. Aquilo que vale, que tem peso eterno, e aquilo que não vale nada, que é pó. Que hoje você tem, amanhã você não tem nada mais. Não é? E você não vai levar nada daqui. Nada você vai levar daqui. Nem a roupa que você tem no seu corpo você vai levar daqui. Mas é por isso que nós estamos trabalhando, irmãos. E é muitas vezes esses fardos que nós lançamos sobre nós mesmos. Porque ao invés de buscarmos o reino de Deus, estamos ocupados com as nossas próprias coisas. E não andamos dignamente, como em pleno dia. Paulo fala isso em Romanos capítulo 13. A nossa salvação está mais perto agora do que quando no princípio cremos. Ele fala, vai alta noite. Mas ele não fica nas trevas, ele diz, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E ele usa essa palavra de novo, andemos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em pudicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Pensa no fofoqueiro, irmão, no contencioso. Será que ele faz ideia do que é andar na luz? Não em contendas e ciúmes. Não em dissoluções, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo. Nada dispondo para a carne no tocante às suas concupiscências. Andar como em pleno dia é andar de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Ele nos chamou para isso, irmãos. Amém? Vamos orar? Proclamamos, Deus, tua palavra.
que a tua verdade habite em nós.